Graça e paz, eleitos do Senhor Jesus Cristo. Vocês são a bênção do Senhor, é a alegria do coração de Deus. E é uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado, meu querido. Foi muito maravilhosa a maneira como eu recebi esse convite. Me sinto honrado. Primeiro momento, eu pensei, Senhor, qual é a mensagem, qual é a palavra que eu posso trazer aos jovens? Mas o Senhor, Ele quer falar aos jovens. E eu creio que Ele trouxe a palavra certa. Eu agradeço a Deus, agradeço ao Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da minha fé. Eu agradeço a Ele por tudo que tem feito na minha vida, por ter me conduzido nos seus braços até hoje. Eu agradeço ao Senhor Jesus Cristo pela minha família bendita, meus filhos que estão acompanhando, minha esposa. Agradeço a Deus pela vida do apóstolo Miguel Ângelo, meu pai na fé. Graça e paz, meu pai na fé. Bispa Rosana, são meus pais na fé, que com amor têm apacentado o rebanho de Deus, muitas das vezes com dores de parto, para que Cristo seja gerado em nós. Eu dou graças a Deus pela vida dos meus pais, que me tornaram um homem. Eu dou graças a Deus pela juventude, pelo amor, pelos membros do ministério, que durante 30 anos, mais de 30 anos, convivem comigo. Precisamente 36 anos convivem comigo. Caramba, vocês são resilientes. Vocês têm paciência. Eu dou graças a Deus pela vida dos bispos, dos pastores, os presbíteros, os diáconos, os ministros. Todos nós estamos unidos nessa missão de auxiliar o anjo da igreja a anunciar as virtudes daquele que nos chamou. E essa é a maior honra que nós temos. Glórias a Deus. Hoje, eu venho trazendo uma palavra que já foi ministrada ao nosso ministério. Bastante interessante isso, quando eu recebi essa missão, esse convite, que eu tenho como uma missão, eu orei ao Senhor e falei, recebi a palavra, vim orando ao Senhor, mas não era aquela palavra era para mim. E assim sucedeu algumas vezes. Eu falei, Senhor, eu preciso de uma mensagem. E ao meu coração eu recebi uma confirmação que deveria continuar orando, conversando com o Senhor a respeito disso, e Ele me esclareceria. E a palavra sem santificação ninguém verá o Senhor veio de uma maneira tremenda ao meu coração. É um tema difícil de você falar, porque na minha visão, santificação, ela está anunciada desde da primeira página das Escrituras até a última folha. O Espírito vem falando sobre santificação. Mas o nosso apóstolo conseguiu, nesse livro aqui, ser muito eficaz. E tão logo, sem santificação ninguém verá o Senhor. Tão logo eu recebi esse convite, e com a mensagem, eu adquiri o livro. Nós já tínhamos em casa, mas eu li o livro, acredito que deve ser lido muitas vezes, e comecei a ouvir as mensagens do apóstolo, que também participei de todos os cultos, em 2018, 2020, as mensagens dos bispos de governo, nosso bispo André, e fiquei muito impactado, porque toda vez que eles traziam com viés muito específico, para ver como esse tema ele é instigante, ele é intrigante. E sob esse impacto, eu trago aqui a minha reprodução, como impactou a minha vida, eu trago a reprodução desse tema. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Santificação, um grande benefício de Deus. A mensagem está lá em Hebreus,
Ó, 50 a mais se denuncia logo, né? Começa a trocar de óculos, tira o óculos de longe, começa a colocar o óculos para perto. Esse é o 50 a mais, né? Começa a denúncia. Vamos lá, meu amado. A palavra de Deus diz assim no capítulo 14, versículo 12, capítulo 12, versículo 14. A palavra de Deus diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos orar nesse momento? Senhor Jesus Cristo, como o Senhor tem falado, meu Pai, à tua igreja, como o teu Espírito tem se revelado à tua igreja, Pai, santificando, cuidando, preparando. Tu quer uma noiva ataviada, vestida de branco, linda, para o grande dia, o dia das bodas. Então o Senhor tem falado, meu Pai, continuamente aos nossos corações, e a tua palavra tem enchido o nosso coração de alegria, nós temos transbordado. Meu Pai, as minhas cordas vocais são tua, os meus sentidos são teu. Meu Pai, enche-me da tua graça, usa-me segundo toda a tua boa, agradável e perfeita vontade, em nome de Jesus Cristo. Me disponibilizo, meu Pai, nas tuas mãos, e com ações de graça te rendo todo louvor, toda adoração, para sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Após essa breve introdução, esses agradecimentos, muito merecidos, é interessante que entendamos como essa carta ela foi escrita. Em que contexto, nós vamos relembrar em que contexto que essa carta foi escrita. Judeus convertidos ao cristianismo, eles começaram a ser perseguidos, não apenas judeus, mas também gentios que havia na igreja. Gentios que, muito possivelmente prosélitos do judaísmo, mas que também se converteram ao cristianismo. Eles, após receber a fé, começaram a ser perseguidos pelos judaizantes. A finalidade dos judaizantes era que eles se apartassem da fé em Cristo e voltassem novamente para a lei, para as tradições. E eles começaram a agir de uma forma maldosa, de uma forma agressiva, começaram a retirar o patrimônio dessas pessoas, um patrimônio suado, o patrimônio da família, e começaram a envergonhar essas pessoas. E eles ficaram numa tremenda aflição, uma tremenda angústia, porque eles se viram numa situação de serem humilhados publicamente. Então, perante toda a sociedade, eles eram tidos como aqueles que abandonaram Moisés. Isso veio trazendo dor, porque eles começaram a convencer as esposas a abandonarem seus maridos, maridos a abandonarem suas esposas, porque estavam confessando a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Eles começaram a ser sujeitos a pressões, a prisões. Então eles começaram, no meio daquela aflição, alguns começaram a pensar em apostatar da fé em Cristo. É quando o autor dessa carta, que eu creio que é o apóstolo Paulo, aí tem todo o envolvimento de uma discussão teológica, que pode ter sido Barnabé, enfim, mas eu creio que foi Paulo, e nós temos que tomar uma posição diante de tantos debates, né? Nós precisamos nos posicionar. E o meu posicionamento é que Paulo escreveu essa carta e Paulo começa a motivá-los. Paulo começa a incentivá-los. Não apostatem da fé em Cristo.
não voltem para aquilo que era sombra. Paulo começa a falar ao coração deles, porque essa carta é uma carta de exortação. Eu peço que o irmão Pablo coloque Hebreus 13, 22, onde o apóstolo, ele fala: rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Então é uma palavra de incentivo, de motivação, para que eles prosseguissem na fé, para que eles não abandonassem a fé, porque eles não teriam, de forma alguma, a prometida recompensa em Cristo Jesus. E Paulo começa nos primeiros capítulos a falar sobre a pessoa e o ministério de Jesus Cristo. E para motivar os hebreus, ele fala: olha, vamos começar da seguinte forma: Jesus Cristo é superior aos profetas. E aí talvez alguém perguntasse lá, mas por que ele é superior aos profetas? Porque os profetas, eles inquiriam, eles perguntavam acerca da salvação quando eles profetizavam. Não sabiam especificamente como ela ia se manifestar. Era algo complexo para eles. Eles eram investigadores, inquiridores. E a palavra é bem clara quando fala a respeito disso, lá em 1 Pedro. Vamos lá? Em 1 Pedro, no capítulo 1. Por favor, meu irmão. 1 Pedro, capítulo 1, a versículo 10. Não temos? Então vamos ler aqui, tá ok? 1 Pedro capítulo 1, versículo 10. A palavra de Deus diz assim: foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outras destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Então, eles não tinham uma real percepção, uma mais profunda percepção de como aconteceria. Só que Jesus Cristo se manifestou, o herdeiro de todas as coisas, o Criador do universo se manifestou. Paulo explica para os hebreus: o brilho mais intenso da glória de Deus se manifestou, a expressão exata do seu ser. Ele revelou claramente aos santos que o ministério que estivera oculto dos séculos e das gerações, Cristo em nós, Ele mesmo em nós, é a esperança da glória. Esta é a salvação que os profetas não compreendiam e que na manifestação de Jesus Cristo, Ele tornou bem claro para a igreja. Então Ele é superior aos profetas. Vejamos lá em Colossenses, no capítulo 1, versículo 26, uma observação a respeito dessa afirmação. Colossenses, capítulo 1, versículo 26. A palavra de Deus diz assim: o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar o conhecimento, qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós é a esperança da glória. Então, essa é a evidência clara que Cristo é superior aos profetas. Cristo também é superior aos anjos, ele afirma. E aí, talvez alguém pergunte dos judaizantes, mas como? Como ele é superior aos anjos? Os anjos ajudaram Moisés a entregar a lei
para o povo de Israel. Está lá em Atos 7,53. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos, e não aguardastes. Ou seja, Moisés recebeu a lei com auxílio dos anjos. Então, Jesus Cristo é superior aos anjos? Sim, ele também é superior aos anjos. E meus amados, ele começa a mostrar a superioridade de Cristo em relação aos profetas, em relação aos anjos, porque foi determinado que todos os seus anjos, ministros seus, o adorem. Ele é o próprio Deus, conforme diz em Hebreus capítulo 1, versículo 6. A palavra de Deus diz assim, e novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Então, ele é superior aos anjos. Ele é superior ao sacerdócio levítico, porque é sumo sacerdote idôneo e compassivo, e seu sacerdócio não tem fim. Ele é superior a Moisés, porque ao passo que Moisés era fiel servo da casa de Deus, Jesus Cristo estabeleceu todas as coisas, e também, principalmente, a casa de Deus. Então também é superior a Moisés. E ele é merecedor de muito maior honra. Ele é maior que o santuário terrestre. O seu sacrifício é eficaz, eterno, porque mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, não por sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santo dos santos, e uma vez por todas, tendo obtida a eterna redenção, por uma única oferta, aperfeiçoou para sempre a todos quantos estão sendo santificados. Ele é maior que o santuário terrestre. O seu sacrifício realmente é eficaz. Portanto, a carta aos Hebreus exorta aos filhos de Deus que diante de tão grande salvação proporcionada em Cristo Jesus, que se apeguem a Ele com fé, por causa do perfeito descanso que esta salvação oferece. A salvação não poderia mais cumprir a missão de apontar para Cristo, porque Ele já tinha se manifestado. E Ele é o nosso verdadeiro descanso. Resta um descanso para o povo de Deus. Não faria sentido deixar Jesus Cristo com um ministério muito mais excelente. Não faria sentido deixar Jesus Cristo por causa das pressões. Após essa tremenda exortação, os hebreus, a esperança deles foi renovada. O coração deles se encheu de alegria. Eles receberam entusiasmo. Deus usou o apóstolo para ensinar coisas tremendas. E aí ele começa a falar sobre os heróis da fé. Olha, agora que vocês entendem, compreendem qual é a superioridade de Cristo a respeito de tudo que vocês já viram na vida de vocês, eu vou falar também de pessoas que sofreram pressões, foram humilhados, foram perseguidos e venceram. Em nome de Jesus Cristo, que eles ainda não tinham essa manifestação, mas foi através dele que eles venceram. Sansão, Baraque, Jefté, o próprio Moisés, Abraão, Davi, Sara. E ele dá um rol de heróis da fé, um rol tremendo, de pessoas que apagaram a força do fogo, saltaram muralhas, derribaram gigantes, da fraqueza tiraram força, fecharam a boca de leões, venceram todos os desafios, todos os obstáculos, e foram mais do que vencedores. E aí, eles que já estavam com aquela esperança renovada, começaram a dar glórias a Deus, glórias ao Senhor Jesus Cristo. Vou perseverar nessa fé, vou continuar nesta fé, firme nessa fé. Aí Paulo fala, olha, mas atentem para uma coisa. Vocês precisam ter uma conduta de vida. Vocês não podem viver de qualquer forma, de qualquer maneira. Vocês precisam viver com muito mais responsabilidade do que na lei. E aí ele começa a falar sobre a disciplina do Senhor. E aí de repente alguém fala, não, mas aí não, disciplina dói.
E ele fala assim, porque quando nós éramos crianças, nós também éramos disciplinados pelos nossos pais. E às vezes tem criança que é levada. Eu fui uma criança levada. Eu era tímido, mas também era levado. Olha só. Aquele camarada que ficava quieto, mas ao mesmo tempo eu corria pela rua, pulava muro, o muro caía em cima de mim. Meus pais sofreram. Foi difícil, mas fui disciplinado. Obrigado, pai. Obrigado, mãe, pela disciplina. Me tornaram homem. Eu lembro até que um dia, acabou a luz lá em casa, né? Aí eu comecei a fazer aquela bagunça, todo mundo gritando, tal. E meu pai queria dormir, né? Cansado do trabalho. No dia seguinte ele ia para o trabalho e a gente gritando, para de gritar, para de gritar. Aí não parava. Aí meu pai pegou e falou, pega lá o relógio, aquele de ponteiro, né? Aí começou. Milene, minha irmã, já falecida, que horas são? Aí ela dava aquela titubeada, ele dava um bolo. Aí já começou a chorar, eu já comecei a ficar super nervoso. Aí eu já comecei a me tremer todo. Eu falei, pronto. Wallace, pega o relógio. Aí eu peguei o relógio. Que horas são? 11h60. Abre a mão. Bolo. Aí eu comecei a chorar. Falei, caramba, deixa eu ficar quietinho, senão vai ficar mais difícil para mim. Graças a Deus. Né? Graças a Deus. Isso faz parte da disciplina das antigas, né? Hoje nós temos métodos mais estudados, né? Hoje em dia tem aquele cantinho da reflexão que também é imbatível, né? Vai lá para o cantinho da reflexão. Aí pronto. Acho que é até mais difícil isso aí, né? Nossos pais nos disciplinaram. E nos disciplinaram para nos tornar pessoas de bem. Deus, da mesma forma, Ele disciplina quem Ele ama. Ele disciplina os seus filhos. Então, não desmais quando por Ele for disciplinado. Porque Ele quer o crescimento do seu povo. E de que Ele estava falando? Ele estava falando de um comportamento que eles tinham naquela época e que tem como ser humano até hoje, em que a carne começa a querer falar mais alto. E aí de vez em quando tinha lá, como o apóstolo diz, a irmã Cisporina, a irmã Cisporina começava a falar, irmão, está me tirando do sério. E daqui a pouco passava o irmão Godofredo, olha o Godofredo aí, ele não queria falar com a Cisporina. Hoje eu não quero falar com ela, estou chateado com ela. Então começou a haver, dentro da igreja, uma oportunidade para a carne tomar um espaço que não deve tomar. Então Paulo, ele fala na sua carta, que foi a nossa introdução, seguir a paz com todos. Com todos. Mas às vezes é difícil, irmão Wallace. Pastor Wallace, às vezes seguir a paz é difícil. Não é verdade? Às vezes a pessoa não quer a paz, mas também não decreta guerra. Ele não quer a paz, não? Então ele vai ver o que é bom. Não, aí você vai orar, intercede por ele. Seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Só que a santificação precisa ser compreendida, porque quando nós estávamos sob a lei, a gente entendia que sem santificação a gente não tinha salvação. Mas santificação vem da palavra agiasmo, uma palavra grega chamada agiasmo. Tem aí, Pablo? Agiasmos. Olha, isso aqui eu tirei aqui do livro do apóstolo. Eu procurei nos dicionários grego, mas não tem uma forma tão objetiva e eficaz como o apóstolo apresentou essa palavra, que me impactou. É um rompimento com o mundo. Vida espiritual profunda. Vida carnal submetida. Era o que não estava acontecendo entre os hebreus.
consagração ao altar de Deus. Junto com a fé santíssima, junto com a perseverança, era necessário também ter uma conduta de vida. Isso era fundamental para que eles pudessem suportar tudo aquilo que eles estavam vivendo. Era um conjunto de coisas. É o exercício da fé, é o domínio próprio, é a santificação, é a paz, é um conjunto de coisas. E nós pensávamos que sem isso a gente ia para o inferno. De fato, isso é fundamental para nós sermos conduzidos ao céu. É verdade. Mas para aqueles que foram santificados, existe uma peculiaridade. Olha só a maneira como a palavra se coloca a respeito desse assunto. Foi o que eu aprendi nessa mensagem da santificação. Nós fomos resgatados por Cristo. Ele se tornou santificação, sabedoria. Ele é santificação, ele é sabedoria. E no novo pacto ele habitou dentro de nós. Antes, na manifestação Pai, falando aos profetas, falando aos patriarcas, falando a reis. Depois ele se manifestou, Emanuel, entre nós, andando em carne. Só que nos últimos dias, ele está em nós. Então, a santificação está dentro de nós. Nós estamos santificados. Ele nos purificou. Veja lá o que Hebreus fala, no capítulo 12, no versículo 10. Olha como a palavra se posiciona a respeito disso. Sim, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Amém. O próximo, por favor. Efésios 5, 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. O próximo, por favor. Para que a santificasse, tendo-a purificado. Ele não iria purificar, não purificará. Tendo-a purificado. Ele já purificou através da lavagem de água pela palavra. Então, isso é algo consumado na nossa vida. Mas, se ele já nos purificou, por que Paulo fala que o desejo de Deus é que nós vivamos em santificação? Por favor, meu amado, é 1 Tessalonicenses 4, 3. A palavra fala assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, com algumas abstenções necessárias, que vos abstenhais da prostituição, e aí tem uma série de outras manifestações, obras da carne, que nós devemos nos abster. Essa é a vontade de Deus, a nossa santificação. Afinal de contas, então, somos santificados ou não somos santificados? Fomos santificados? Sim, nós fomos santificados no Espírito. Mas, pastor Wallace, então por que é necessário ter uma vida de santificação? É que nós recebemos um precioso tesouro em nós. Mas ainda existe um combate. Carne versus espírito. É um combate constante. É um combate diário. Por favor, meu amado, o que a palavra de Deus diz lá? Em Romanos 7, 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Então Paulo estava dentro de uma situação em que ele estava se sentindo atacado pela sua natureza, pelos impulsos, pelas paixões. Então ele escreveu esse capítulo da carta aos Romanos, falando que o homem, ele tem esse combate. E a única forma, a única maneira que ele tem de materializar essa salvação, essa santificação recebida, é através da santificação.
Então há conflito? De forma alguma, não há conflito. Somos santificados no Espírito, mas precisamos ter uma conduta diária de santificação, a busca da santificação, sem a qual nós iremos para o inferno? Sem a qual nós iremos para o inferno? Não, não. Sem a qual nós não veremos o Senhor operar na nossa vida, naquilo que nós desejamos. É necessário andar com Deus. Eu lembro que sai um pouquinho aqui, e eu tenho também que olhar o horário, né? Porque nós temos que remir o tempo. Mas eu lembro que em Gênesis, né? Estava um caos a terra. Veio lá a expulsão de Adão e Eva do Éden. E aí a gente vê toda uma sequência em que os homens se tornaram extremamente rebeldes. E os filhos de Deus se envolveram com as filhas dos homens. E a terra se tornou um caos. Mas a palavra de Deus diz assim: mas Noé andava com Deus. Isso é santificação. Isso é santificação. É um exemplo prático. Ou seja, ele temia o Senhor e ele poderia deixar a vida levar ele. Ele falou: não, eu conheço meu Deus e eu quero andar com Ele. Essa postura é uma postura de santificação. Nós temos essa boa notícia, que Deus nos doou o seu Espírito para, através da fé santíssima, manifestarmos o poder de Deus e conseguirmos buscar continuamente a santificação. Agora aqui eu falo uma coisa muito interessante, porque nós precisamos de poder para buscar continuamente a santificação. Nós precisamos nos sacrificar para viver a santificação. Ai, meu Deus, é tão pesado a santificação, é tão difícil a santificação. Não, nós precisamos receber poder para viver uma vida de santificação. Essa aí é a boa notícia. Essa é a boa notícia que o Espírito da graça de Deus nos traz. Que quando eu estava lá no ministério da lei, que eu recebi, quando eu iniciei aos 13 anos numa igreja da lei, chegou uma hora que eu falei: meu Deus, mas como é pesado isso, hein? Nossa, eu tenho que jejuar. Nós temos que jejuar, nós temos que vigiliar, nós temos que... Ai, meu Deus, é muito pesado isso. Eu amo orar, mas tem dias que eu não estou com vontade de orar. E quando se fala sobre santificação, às vezes parece um peso. Mas nós já recebemos poder para a vida de santificação. Ou seja, nós temos garantia de Deus que nós conseguiremos viver uma vida de santificação. Isso para mim é uma excelente notícia. Porque até na vida de santificação, Ele intervém. Sabe aquele momento que às vezes você fala: meu Deus, eu estou cansado. Como eu estou cansado. Me acordar de madrugada para me orar, ou então que seja 7 horas para me orar. Eu já tenho até um compromisso, já acordei atrasado. É difícil. E sabe que nesse momento que às vezes você está cansado e vem aquele louvor no teu coração: maravilhoso é estar em tua presença. Não é isso? É Deus intervindo. Porque Ele conhece teu cansaço. A palavra de Deus lá em Salmo diz: Ele sabe qual é a nossa estrutura. Ele sabe que nós somos pó, que nós temos nosso corpo que nos envergonha. E quando eu falo corpo, eu sempre me corrijo, né? Porque o nosso corpo é templo do Espírito. Eu falo aquilo que nós aprendemos, é a natureza adâmica. O corpo apenas reproduz. Ele reproduz aquilo que nós empreendemos com ele. Se é uma vida de santificação, os nossos membros, eles são dedicados, são ofertados para a justiça.
Se nós vivemos na carne, é para humilhação. Então o corpo ele vai reproduzir. Ele em si é o templo do Espírito Santo. E Deus sabe disso. E naquele momento que nós estamos cansados, a gente vem ao culto. O apóstolo traz aquela mensagem abençoada de Bispo André, Bispo Sérgio, meus queridos, meus amados, amigos. É aquele momento que às vezes você está cansado, aí você entra na igreja, o irmão fala, graça e paz, aí, sabe? É tremendo isso. Todos esses momentos é Deus intervindo. Ele garante a nossa santificação, a nossa renovação. Isso é tremendo, é maravilhoso. Agora a recíproca também ela é verdadeira. Deixa eu falar uma coisa para vocês. É impossível, veja bem, é impossível quem não recebeu o Espírito da promessa se santificar. O pastor Wallace, mas ele foi lá para o mosteiro. Eu sei. Pastor Wallace, ele foi lá para o Tibete. O cara ficou lá no Tibete um tempão. Tranquilo. Pastor Wallace, ele foi para o convento. Ela foi para o convento. Ué. Santificação para Deus, não. Não foi. Amém, queridos? Não foi. Foi talvez uma tentativa ali de melhorar mentalmente, uma disciplina do corpo, enfim, uma tentativa que é frustrada, porque não tem como. É necessário o poder de Deus para nos restaurar, para nos permitir, através da santificação, vencer as paixões carnais. A busca da santificação, queridos, é um ato de fé e de obediência. Qual é a dificuldade que se encontra? É que nós temos uma palavra que nos manda santificar, buscar a santificação, mas em alguns momentos existe uma desobediência. E nós precisamos nos fortalecer no Senhor Jesus Cristo e na força do seu poder. Nós precisamos de nos fortalecer a cada dia na santificação. Nós não podemos fazer as coisas da nossa maneira. As coisas precisam ser feitas da maneira como Ele nos instrui, como o Espírito nos instrui. Pablo, eu não sei se você tem 2 Samuel 6, 3 e 7. Eu não sei. Tem não? Tem? Legal. Olha só, isso aqui é o exemplo de uma pessoa que tentou fazer as coisas da maneira dele. Só que Deus não aceitou. Isso, 2 Samuel 6, desculpe, 3 a 7. Isso mesmo, 3 a 7. Se você não tiver isso aí, porque eu coloquei a lápis, opa, ótimo, graças a Deus. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Uzá e Aiô, caramba, que nome, né? Filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau, de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros, com símbolos. Quando chegaram à ira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Aqui é para dar um exemplo que as coisas não podem ser da nossa forma, da nossa maneira. Tem que ser da forma como é ensinado no altar. Jesus Cristo já estabeleceu o caminho. Não pode o homem tentar falar, não, eu vou fazer da minha maneira. Eu não vou obedecer, mas vou querer usufruir da glória de Deus.
eu vou brigar com todo mundo, eu não vou seguir a paz com ninguém, eu não vou buscar santificação nenhuma. Aí depois eu estou lá, glória a Deus, eu estou pregando, eu estou tocando instrumento, eu estou cantando. Deus falou, não quero que seja dessa forma, não. Eu quero que seja da maneira como eu estabeleci. Aqui é um exemplo da maneira como não se deve agir. Graças a Deus, o Espírito nos move para que nós não nos portemos dessa maneira. Mas é para exemplificar que existe uma forma de agir, uma conduta. Por isso, um monge tibetano, enfim, pessoas que tentam se santificar na carne, tentam fazer da sua maneira. Mas não é da maneira que Deus estabeleceu. Ele vai aceitar? Não. Os adolescentes que estão aqui presentes lembram daquela mensagem sobre Caim e Abel? Lembram? Foi falado, lembra? Foi no ofertório. Foi exatamente aquilo, né? Abel conhecia Deus. Olha só, amados, veja bem. Abel conhecia Deus e vivia uma vida de santificação e sabia como Deus queria ser agradado. Caim era religioso. Porque no tempo certinho ele foi lá oferecer ofertas, dízimos. Ele foi lá. Ele conhecia o que precisava ser feito, mas ele não estava preocupado qual era a forma de agradar a Deus. E o que Deus fez? Não aceitou a oferta de Caim. É um outro exemplo. Não pode ser feito da nossa forma, não pode ser feito da nossa maneira. Tem que ser da maneira como Deus estabeleceu. E qual foi a forma que Deus estabeleceu? Busquem a paz. Busquem a santificação. Santificação é uma decisão de obedecer a Deus. É uma decisão. Não é um sentimento ao carnal, humano. Eu vou me isolar de todos, vou fazer aqui uma técnica de meditação humana criada por um homem. Não, a santificação é uma decisão por fé, de obedecer a Deus. E nesse momento, eu vou dar um exemplo de quem agradou a Deus de uma forma muito maravilhosa, uma forma muito especial. Eu falo de, segundo os estudiosos, um jovem como você, 17, 18 anos, 16 anos, como eu, porque a juventude está aqui, amém? De 8 a 80, de 10 a 100, a juventude está aqui, né? Então, mas Daniel tem uma identificação com os mais jovens, porque é nesse período de 16, 18 anos, que os estudiosos dizem que ele foi deportado para a Babilônia. Vamos ver lá em Daniel 1 a 4. A palavra de Deus diz assim: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, um guerreiro, impetuoso esse cara, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A este levou-os para a terra de Sinar, em algumas versões Sinear, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Era exemplo de Daniel. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, belos, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes. Olha, tinha que ser competente, para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Então ele queria uma seleção. Assim era o modus operandi da Babilônia. A Babilônia, ela conquistava povos, típico dos reinos da época, né? Conquista povos e aí pega ali o melhor ali daquele povo, né? Não só de despojos, mas também ele quer também colonizar
aquele povo, né? E ali, para isso, ele queria também aprender um pouco da cultura de cada povo. E chamou Daniel, chamou Misael, chamou Ananias, chamou também os companheiros de Daniel, que foram chamados depois de Mesaque, Sadraque e Abidnego. Chamou esses jovens. E Daniel, ele era pertencente à nobreza de Jerusalém. Agora você vê o que passa no coração de um jovem ser aprisionado, né? Receber corrente, ser conduzido coercitivamente do seu país. Eu acredito que esse jovem chorou muito, né? Eu acredito que esse jovem sofreu muito. Está ali nas entrelinhas das Escrituras, né? Coisas que às vezes a gente não está escrito, a gente às vezes não lê, passa rápido, está fazendo uma leitura, mas a gente sabe que esse jovem sofreu. Jerusalém sofreu, Jerusalém chorou muito, mas também Jerusalém se envolveu com idolatria. E foram avisados pelos profetas, foram avisados durante anos, até que Jerusalém caiu na mão dos gentios. E Nabucodonosor II, ele era um homem muito... Com 25 anos, ele era um tremendo de um guerreiro. Já com 25 anos. Ele é aquele cara que ele ia para a guerra, ele ia lá na frente. É daquela época que o comandante ia lá na frente de combate. Ele era o primeiro a estar ali na frente. Ele era um homem como Davi, versado em batalhas. Davi era um rei versado em batalha. Foi forjado na batalha, forjado na guerra. E o primeiro grande combate dele foi com Golias. E assim também era Nabucodonosor. Ele era um guerreiro. E fez um despojo em Jerusalém e levou... Ai, Jesus, são 6h33. E levou o povo cativo. Vou ter que dinamizar, ser mais veloz. Isso aconteceu aproximadamente 586 a.C. Só que nós precisamos conversar um pouco sobre a Babilônia, esse grande império comandado pelo Nabucodonosor. É um título. Nabucodonosor I, II. Esse povo tinha uma característica peculiar. Sabe qual era? Era um povo oposto a Deus. E agora eu vou ter que ser mais ágil e não vou poder me prender tanto aos bolsos. Só um pouquinho. Babilônia, ela nasceu de Babel, né? Babel e Babilônia é o mesmo reino, tá? Já lá atrás, sob comando de Nimrod, que também era um poderoso guerreiro, né? Um grande caçador, Nimrod se opôs a Deus e construiu uma torre. Havia uma ordem específica para que os descendentes de Noé povoassem a terra. Só que por desobediência, eles se concentraram ali em Sinear. E sob o comando de Nimrod, eles construíram uma torre. A intenção deles era alcançar os céus. Olha só que loucura, gente. Talvez, claro, talvez isso possa ser até figurado, né? Pode ter um sentido metafórico, porque o homem já há muito tempo é muito inteligente, já conhece a astronomia, já conhece a matemática. O cara sabe que ele não vai conseguir alcançar o espiritual de forma física. Então, pode ser algo metafórico? Pode ser. Mas que não seja. Que, de repente, na loucura deles, eles quiseram alcançar o céu. O Senhor interviu e ali confundiu as línguas. E ali Babel ficou conhecida. Esse nome Babel é um nome hebraico, que traduzindo significa confusão. Ficou conhecida como uma oposição muito grande do homem a Deus, uma resistência. Milhares de anos depois, muitos anos depois, 1700 e poucos anos depois, se transformou na grande Babilônia. E foi nesse contexto de oposição a Deus que Daniel chegou, cativo junto com seus companheiros de Jerusalém, num reino que se opunha a Deus.
era um povo muito idólatra, tinha vários deuses, inclusive o próprio rei, ele era uma divindade. Claro, assim fica mais fácil de controlar os súditos, né? Falando em nome de Deus, o governante. A Babilônia é uma das primeiras nações que misturou política e religião. O chefe de governo, o chefe de estado, era também uma divindade. Então havia uma prostituição ali, uma prostituição espiritual. A sociedade babilônica inspirava-se no poder, no prestígio, na idolatria, na sensualidade, corrupção. Parecido com alguns lugares que eu conheço. Não, acho que não. Será que é parecido com o Brasil? Acho que não é parecido não. Acho que é a impressão minha. É imoralidade e orgulho humano. E digo, não só o Brasil, as nações. As nações estão atingidas por um orgulho, por imoralidade, por corrupção, busca de prestígio e poder. As ruas eram agitadas, cheias de soldados, comerciantes, prostitutas, cartomantes, escravos, banqueiros, homens do governo. Essa cidade era chamada de Poço do Vício. Poço do Vício. Pois dominava entre eles uma paixão infame desenfreada. Um dos principais interesses de Nabucodonosor era agradar os deuses, mas ele se sentia inseguro. Por isso ele se reunia com magos, com homens que dominavam artes mágicas, enfim. E ele precisava de conselheiros. Por trás daquele guerreiro, daquele general, tinha um homem que tinha temores. Assim é o ser humano. E aí, houve o testemunho de Daniel. Vou agilizar e vou dizer para vocês o que aconteceu naquele tempo. Quando eles chegaram lá no palácio do rei, eles foram expostos a iguarias. O rei determinou a Espenaz, o eunuco, chefe dos eunucos, que desse todo tipo de iguaria para eles, para que eles ficassem fortes, para que eles ficassem satisfeitos, comendo bem, bebendo bem, vida boa. Só tem um detalhe, né? Os alimentos eram consagrados a ídolos. Daniel, com discernimento espiritual, temente a Deus, vivia uma vida de santificação, com discernimento espiritual, e falou: opa, não, espera aí, eu tenho uma outra proposta. Por favor, chefe dos eunucos, não quero afrontar, sou aqui um prisioneiro, um estrangeiro, mas me ouça, me permita com meus companheiros beber água e comer legumes, e daqui a 10 dias, ele também era profeta, porque o homem de Deus é profeta, você é um profeta, o Espírito de Deus habita em você, ele te dá discernimento espiritual, ele te faz conhecer a vontade de Deus, você é um profeta do Senhor. E Daniel não era diferente, ele era um profeta. Ele falou: olha, daqui a 10 dias, nós vamos nos apresentar, e você verá que nós vamos estar mais forte do que os outros. E assim foi. Espenaz falou: meu Deus, eu vou perder a minha cabeça, porque permitiu. E Daniel se apresentou ao rei, junto com seus companheiros, fortes, bonitos, cheios de inteligência. E isso impressionou muito o rei. O rei chamou para que eles fossem assessores. Olha, que honra! Assessores do rei. Daniel, Ananias, Misael, Azarias, por fé tomaram a decisão de não se contaminarem com a Babilônia. Eles tomaram a decisão de se santificar e se abster da prostituição, do mal. E é isso que Paulo fala em nossas vidas. Falou a nossas vidas. Para nós buscarmos a santificação e nos abstermos do mal. Chegamos ao dia de hoje. O mundo também é uma grande Babilônia.
o espírito da Babilônia está presente. Há um espírito de arrogância, de orgulho. As pessoas querem ostentar. As pessoas querem mostrar o que não são. Lá por dentro está toda quebradinha. Mas elas querem mostrar uma fortaleza. E muitas das vezes se entregam a imoralidades, a paixões. E são infelizes. Assim está o nosso mundo de hoje. Um site cristão chamado Christianity Today informou que existem mais cristãos assistindo a pornografia. Mais cristãos estão assistindo a pornografia. Essa é a nossa realidade atual. Essa pesquisa foi feita nos Estados Unidos. Não é diferente em outras nações. Menos cristãos acham que pornografia é pecado. Segundo pesquisa do Ministério Barna e Pure Desire, a maioria dos americanos hoje não vê a pornografia como algo nocivo para a sociedade. E aí acabou entrando em algumas igrejas, em algumas pessoas, na vida de algumas pessoas que professam a fé cristã. Muitos cristãos dizem que não estão preocupados com os efeitos da pornografia. Isso é uma pesquisa, gente, de um site oficial americano. Quase 1 em cada 5 pastores afirma lutar contra a pornografia. Isso é delicado, isso é grave. E entre cristãos que participaram de cultos no último mês, mais da metade disse que assiste a pornografia. E aí o próprio site ele faz uma divulgação. Este é um exemplo de como as pessoas estão se inspirando muito mais na cultura e nas ideias que nos cercam do que nas escrituras e em sua visão de mundo cristão. Este ainda é o espírito da Babilônia, entrando também em algumas igrejas. Isso sem contar jogos de vício, jogos de azar, álcool, drogas, dentre outros. E eu não vou compartilhar aqui agora um testemunho, que nosso tempo está muito avançado. Mas eu vi uma pessoa que ela arrasou com a vida dela, um excelente profissional, muito competente, jovem, procurado por todos para solucionar situações, e ele arrasou com a vida dele profissional por causa do álcool. E depois que ele já estava internado, foram fazer um levantamento e descobriram que o pai dele também era alcoólatra, e aquela saidinha que o pessoal dava, sextou, vambora galera, e muita cerveja, ele começou na cerveja, depois naquela branquinha, aquela coisa toda, e daqui a pouco já estava levando álcool para dentro do trabalho. E como era uma instituição administrativa, né, da administração pública, já estava sendo instaurada a sindicância, inquérito policial. E esse profissional só não foi expulso porque Deus não quis. Porque ficou uma situação muito humilhante. É isso que o vício, o poço de vício, está fazendo com as pessoas. Só que também o alvo da Babilônia é a igreja, é a confusão. Daniel poderia olhar e falar, quer saber de uma coisa? Eu vou tomar um vinho Amancaia, olha só que chique. Um vinho da marca Amancaia. E comer uma galinha lá com farofa consagrada lá na macumba do palácio. Todo nobre está comendo. Os nobres estão tudo comendo. Aquela galinha de macumba, vou comer também. Parece até apetitoso, parece ser muito gostoso aquilo. Vou experimentar. Não é assim que falam hoje em dia? Vamos experimentar. Cara, álcool é uma droga. Maconha, LSD, não quero experimentar. Experimentar para quê, amigo? Para que experimentar o que é ruim? Você quer saber o que é ruim, provando o ruim? Não tem lógica. Mas Daniel falou, eu não me contaminarei. Agora, para ele se portar com essa firmeza, lá em Daniel 6,10, a palavra de Deus diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Não sei se tem aí. Daniel orava 3 vezes ao dia. Estudava as escrituras. Daniel fazia sempre isso. Ok.
Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, era um decreto, tá? Entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava. 3 vezes. De manhã ele ia lá e videira, 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 vida, né? Aí de tarde ele ia de novo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor. E de noite ele ia de novo. E se punha de joelhos e orava. E dava graças diante do seu Deus, sempre agradecendo a Deus. E olha que a situação ali estava difícil, hein? Era um decreto grave. Não vou me aprofundar porque nós não temos tempo para isso. Mas uma coisa me chamou a atenção. Ele dava graças diante do seu Deus como costumava fazer. Era um hábito, era um bom hábito. Ao passo que o vício aprisiona, o bom hábito honra, traz honra. Ele tinha já o hábito de 3 vezes agradecer a Deus, orar ao Senhor. Se ele tinha essa firmeza, no novo pacto, o Espírito da promessa dentro de nós que nos faz orar sem cessar, ele fará coisas maiores, superiores. Ele intercede por nossas vidas com gemidos inexprimíveis. Hoje você ora muito mais do que 3 vezes ao dia. Você ora sem cessar. Coisas maravilhosas, extraordinárias se manifestarão na nossa vida. A santificação é um grande benefício para a vida cristã. Nós praticamos pelo poder de Deus, como o nosso apóstolo nos ensina. Ela se torna um grande hábito. Você, depois de 2 semanas, 3 semanas, você já acorda de madrugada, aquilo ali já começa a fazer parte da sua vida. Se você estuda a palavra, você naquele horário do almoço, ali aquele intervalo, você já faz o estudo da palavra. De manhã cedo você já meditou num versículo. Isso vai virando um hábito na tua vida e você vai vivendo a vida em santificação. O agiasmo se manifesta de uma forma tremenda na vida daquele que crê. Deus é tremendo. Nós precisamos orar e meditar nas Escrituras. Nós precisamos nos abster da contaminação do mundo. E uma atitude está relacionada à outra. Se você se santifica, você começa a ficar apático com as iguarias do rei, com a contaminação desse mundo. Querido, eu sei que tem pessoas que estão na internet acompanhando, mas se você hoje combate com um vício, receba Jesus Cristo na tua vida. Confesse Jesus Cristo na tua vida. Deixe o Espírito Santo, o selo da redenção, fazer morada na tua vida hoje. E você vai compreender que a santificação é a resposta para o que você está vivendo. Se no antigo pacto, o herói Daniel e seus companheiros alcançaram o testemunho por servir ao único Deus e se abster do mal, muito mais agora o jovem Cristo vive alcançará plena vitória no novo pacto. Se o Espírito não habitava permanentemente em Daniel, se manifestava em momentos específicos, e Daniel foi honrado, agora o Espírito Santo que permanece em nós, nos dará grande honra, fará coisas extraordinárias nas nossas vidas. Deus chamou também os jovens para serem homens de destaque nessa sociedade, se assentar como príncipes, tomar decisões, influenciar decisões no nosso país. Jesus Cristo, em nós a esperança da glória, Ele já te deu poder para você se abster de toda a contaminação desse mundo. A tentação que existe nesse mundo aion, ela é sutil, vem com ideologias, modas, aquele cara que é descolado, eu sou descolado, e está escondendo alguma coisa dentro dele, aí ele se apresenta como um cara descolado. Eventos para o jovem se sentir inserido nesse sistema mundial, cheio de imoralidade. Gente, eu falo isso porque eu também fui adolescente. A gente sabe que às vezes certas atitudes é porque a gente está tentando suprir outras faltas às vezes. Mas é o que existe no mundo. É uma condução para a imoralidade, para o orgulho, para vício. A dita geração Z, por causa disso, está cada dia mais doente mentalmente, sentindo crise de ansiedade, transtornos psicológicos e físicos. Mas a geração Cristo vive, jovens segundo o coração de Deus, são cheios do Espírito Santo de Deus, são fortes,
e já venceram o maligno. Glória a Deus. Aleluias. No livro Sem Santificação Ninguém Verá o Senhor, do nosso apóstolo, ele menciona que a santificação é exercida através da palavra de Deus. E no meu coração eu digo amém. Meu amado, Tiago 1, 21, 22, estou sendo ousado, porque o tempo já está bem avançado. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Próximo. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A palavra é a solução, a palavra de Deus. Quando fala em salvação nessa passagem, existe uma palavra grega que reflete muito bem o que quer dizer salvação. É sosai, significa purificação, amadurecimento espiritual contínuo e progressivo. A palavra é a chave. Qual o propósito de Jesus Cristo na nossa santificação? Garanto que não é sobrecarregar o eleito. Santificação eles não vão conseguir, vão chorar todo dia porque tem que se santificar. Não, não foi isso. Foi produzir benefícios na vida daquele que pratica continuamente e que pratica com alegria, porque pratica com fé. A santificação mediante a palavra de Deus produz uma transformação moral. Palavras também ditas pelo nosso apóstolo, que eu também digo amém, porque a transformação moral reflete o caráter de Deus. É o que precisa hoje essa geração que nós vivemos, precisa da manifestação do caráter de Deus. Aleluias. E o avivamento, ele já começou. Aqui em 2023, o ano do avivamento, tocou uma trombeta. Fiz questão de ir lá e rever esse culto. Tocou uma trombeta. Toca a trombeta em Sião, Joel, capítulo 2. Depois preciso confirmar. Confirma depois. Capítulo 2, Joel 2. Toca a trombeta em Sião. O avivamento já começou. Então hoje nós ouvimos falar, o avivamento é fato. Ele está ocorrendo. Os lugares de centro ideológico, universidades, o FRJ, o ERJ, o UNIB, o pessoal está sendo retirado até a força porque está lá louvando a Deus, cultuando a Deus. Está acontecendo. Mas aqui na Cristo Vive já aconteceu, já começou, já iniciou. E de uma forma tremenda, de uma forma poderosa. E a juventude, ela é chave nisso. Porque a juventude tem a força. E tem a palavra da última reforma protestante. Glórias a Deus, porque o avivamento se cumprirá de uma forma tremenda na nossa nação. E agora, amados, há poucos minutos eu não posso mais pensar nesse esboço, mas posso falar daquilo que está no meu espírito, através da mensagem que foi absorvida no meu coração. A palavra de Deus diz lá em Joel 2, 28, que nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, sonharão os vossos velhos. E até sobre os meus servos, sobre as minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Pedro, lá em Atos 2, ele falou, olha, esses dias começaram hoje. Hoje está inaugurado os últimos dias. Está lá em Atos 2, quando ele prega a 3.000 homens, que duvidaram que eles estavam cheios do Espírito, imaginaram que eles estavam bêbados. Ele falou, não, isso aqui é uma promessa que foi feita pelo profeta Joel, há 700 e poucos anos atrás. Os últimos dias começou lá atrás. E agora? Estamos nos dias do fim? Sim, nos dias do fim. Os jovens estão tendo visões. Vocês estão tendo visões. Visões de Deus, por causa da santificação. Porque o que eu vejo são jovens que santificam. Meus amados, eu estou tendo essa experiência de trabalhar agora com os adolescentes, eu estou impactado, eu estou emocionado, impactado. É extraordinário o que eu estou vendo. Até aqui mesmo, eu estava vendo aqui a adoração dos jovens. É algo extraordinário. Eu estou vendo vidas rendidas. Isso é o avivamento.
Esse é o avivamento. E lá em Josué, para encerrar, no capítulo 3, se puder passar aí bastante versículos, eu acredito que vai... Isso, Josué 3, 25 falou, disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Estavam para passar o Rio Jordão, era necessário se santificar. Vocês têm coisas extraordinárias para fazer. Santifiquem-se a cada dia. A cada dia. Venham para a igreja. Pastoral, eu só consigo vir a um culto. Venha 2. Lá na faculdade, de repente não teve aula naquele dia. Venha. Saiu mais cedo um pouco do trabalho. Venha. Pastor Wallace, eu já estou orando pela manhã. Excelente. Ore também antes de dormir. Prossiga na tua vida de santificação. Esse país depende de vocês, depende da nossa juventude. Quando eu falo vocês, eu me incluo também. Depende de nós. Meus amados, Brasil, mundo, irmãos europeus que estão sendo avivados, eu estou acompanhando, irmãos africanos, orientais, Oriente Médio. Amados, só a intervenção de Deus, hein? Só a intervenção de Deus, amados. Estamos vendo o nosso país. É necessário uma intervenção, algo sobrenatural que aconteça. E vai acontecer através de nós. É através da vida de santificação. É através dessa sede, dessa fome que eu vejo em vocês, de ver a manifestação da glória de Deus. É assim que as coisas vão se transformar. Um governo vai tentar recuperar a falha de outro, mas vai estar muito sobrecarregado com o que o outro fez. E aí quando ele começar a querer se estabilizar, aí vem um outro, aí vem esquerda, vem direita, vem esquerda. Mas isso é o espírito da Babilônia. A solução está na igreja. A solução está na juventude, mas não uma juventude contaminada. Uma juventude renovada. Uma juventude cheia do Espírito Santo. Uma juventude que declara, Senhor, converte ao Evangelho de Jesus Cristo, meu presidente. Converte o Luiz Inácio Lula da Silva. Converte os ministros de alto escalão, os ministros de governo. Converte o ministro do STF. Muita gente fala assim, não mata, acaba com ele. Não, converte, Senhor, ao Evangelho de Jesus Cristo. Converte senadores, converte deputados. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, me coloque em posições estratégicas. Eu vou estudar, eu creio. Olha, só estuda quem crê, tá? Quem finge que estuda é porque não crê. Então quem crê estuda muito. Então continue estudando. Se torne um médico, se torne um advogado, se torne um contador, se torne um militar, se torne um empreendedor. E reproduza a glória de Deus. Porque é através da fé santíssima, manifestada no coração do povo de Deus, a santificação que é buscada todos os dias, que nós veremos o Brasil melhor, nós veremos uma transformação, nós veremos a manifestação da glória de Deus. E os eleitos, aqueles que vão herdar a salvação, eles vão falar, nós queremos isso. Nós queremos isso. Vamos fechar nossos olhos nesse momento? Deus amado, Deus querido, muito obrigado, meu Pai. Esse foi o tempo que o Senhor me deu. Eu te louvo, eu te agradeço, porque eu vi jovens atentos àquilo que o Espírito tem a dizer à igreja. Muito obrigado porque o Senhor falou meu coração de uma forma muito intensa. Muito obrigado por esse convite que me deu essa experiência, meu Pai, de ver a tua manifestação, aquilo que o Senhor quer da tua igreja. Pai amado, eu tenho visto o modelo do rebanho, o apóstolo, numa vida de santificação constante. Nós, bispos, pastores, presbíteros, diáconos, ministros, nós que auxiliamos
ao apóstolo apacentar o grande e abençoado rebanho de Deus. Precisamos nos santificar a cada dia. Precisamos colocar a nossa conduta em linha com o nosso ministério, que é um ministério que tem a palavra da graça, tem uma palavra transformadora. Ainda que exista um grande avivamento acontecendo no mundo, eu acredito nisso, mas o verdadeiro, o pleno avivamento vem através da palavra. Não adianta, é bom que jovens se convertam, mas é muito mais excelente que eles se convertam já tendo uma palavra que irá conduzir eles à maturidade, irá conduzir eles a uma vida de vitória. Meu Deus, eu me lembro adolescente com um desejo muito profundo de te servir. Eu chorava porque eu queria te servir, eu queria te adorar, eu queria trabalhar, eu queria ir para o evangelismo. Mas naquele tempo eu estava na lei, e eu lembro que eu chorei muito. Eu vou perder a salvação, eu vou ter que jejuar e jejuar, mas eu não consigo controlar essa natureza. E a palavra da graça transformou a minha vida. Essa palavra fez algo que eu não podia nem imaginar. Ela me deu segurança. Esse é o verdadeiro avivamento. Começou em 1989. Começou uma modificação no linguajar das igrejas. Abençoado, Pedra Viva. Mas muitas coisas ainda têm para acontecer. E nós queremos nos santificar para ver maravilhas que o Senhor irá operar. Muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado pela vida desses jovens. O Senhor já preparou lugares estratégicos para eles ocuparem. Deus amado, eles serão muito bem-sucedidos, já são muito bem-sucedidos. Te agradeço, meu Pai. Te agradeço nesta noite. Declaro um dia excelente para todos, porque essa é a vontade de Deus, porque assim diz o Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar todos de pé. O Senhor falou aos nossos corações. Eu gostaria que você desse a mão ao seu irmão que está ao seu lado. Se aproximem um dos outros. E assim como nós viemos fazendo no nosso culto com o nosso apóstolo, Deus tocou o meu coração para que orasse sobre questões emocionais da nossa juventude. O Senhor dos Senhores, nosso médico dos médicos, aquele que conhece o profundo no nosso coração, eu quero interceder pelos jovens que tantas vezes carregam dores ocultas, carregam feridas na alma, lembranças difíceis, emoções confusas que muitas das vezes paralisam. Jesus, assim como o Senhor curou os enfermos, Senhor, assim como o Senhor acalmou os corações dos aflitos, restaure, Senhor, a alegria onde há tristeza, Pai. Paz onde há medo, Senhor. Derrama esperança aonde há desistência, Pai. Faz brotar coragem onde há insegurança. Senhor, guarda a mente e o coração dos nossos jovens, Senhor, livrando-os, Pai, da ansiedade, da depressão, da solidão, do sentimento de exclusão, Senhor. Aqui não há nenhum excluído nesse meio, todos são amados. Ó Deus, tire, Senhor, pensamentos de desistência. Aqui não há jovens que vão desistir dos seus sonhos, eles vão seguir avante. Se Deus colocou propósito no coração de vocês, não desistam, confie no Senhor. Que os jovens possam experimentar
o teu cuidado, Pai, e caminhar em liberdade com suas emoções renovadas pela tua graça, a tua graça que excede todo entendimento, Pai. Por isso, Senhor, eu declaro cura, restauração para a vida de cada jovem. E você que recebeu com alegria no coração, diga amém, glórias a Deus. Deus renovou a vida de vocês. No nosso meio não há depressão, não há nenhum sentimento. O Senhor transformou a nossa vida. O Senhor renovou as nossas forças. O Senhor renovou a nossa mente. Amém? Glórias a Deus. Vamos então dar a bênção final. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo se manifestem hoje e eternamente na vida de cada um aqui. E aqueles que são santos, digam santificados, amém! Glória a Deus! Vamos louvar com alegria, com um sorriso nos lábios. Vamos finalizar esse culto com muita alegria. Se você se sentir confortável, vem aqui mais pra frente para louvarmos com muita alegria, amém? Do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com seus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Amém, glória a Deus, pós-culto. Deus é fiel.